Por que homens fortes escolhem mulheres simples e deixam as complexas sozinhas? Isso vai doer em algumas pessoas, vai provocar raiva em outras e vai fazer algumas mulheres pausar e pensar de verdade. Porque existe um padrão que se repete com uma frequência que não pode ser ignorada. Homens que têm tudo, estabilidade, inteligência, presença, ambição, frequentemente escolhem mulheres que o mundo chamaria de simples. Não as mais brilhantes academicamente, não as mais realizadas profissionalmente, não as mais complexas emocionalmente. E as mulheres que o mundo chama de extraordinárias, inteligentes, independentes, intensas, com camadas e profundidade, ficam se perguntando por que ninguém as escolhe de verdade. Por que os relacionamentos não avançam? Por que os homens somem exatamente quando parece que algo estava se construindo? Existe uma razão, e ela não é o que você pensa. Não é que os homens tenham medo de mulheres fortes. Não é que a sociedade pune as mulheres que se destacam. A razão é mais profunda, mais psicológica e mais acionável do que qualquer narrativa de vitimização permite que seja. Fica comigo por essa conversa, porque o que vou dizer vai mudar como você entende as relações entre homens e mulheres e talvez vai mudar como você se apresenta para o amor. Antes de tudo, uma distinção que é fundamental. Quando eu digo homem forte, não estou falando de homem rico, não estou falando de homem bonito, não estou falando de homem famoso. Estou falando de homem psicologicamente maduro, que sabe quem é, que tem direção, que tem estabilidade interna, que não está procurando uma relação para resolver o que não resolveu dentro de si mesmo, que tem o que oferecer e sabe disso. E quando eu digo mulher simples, não estou falando de mulher sem inteligência, não estou falando de mulher sem ambição, não estou falando de mulher que se submete ou que não tem opinião. Estou falando de uma mulher que tem clareza emocional, que não carrega drama desnecessários, que sabe receber, que não precisa testar constantemente, que não torna cada momento de relação uma batalha de egos, que tem paz interna. Com essas definições claras, o padrão faz todo o sentido e merece ser examinado. Um homem psicologicamente maduro passou por um processo. Ele trabalhou suas inseguranças, construiu algo, sabe o que quer, não está mais na fase de provar nada para ninguém. E quando esse homem pensa em parceira de vida, ele não está buscando uma competidora, não está buscando alguém que vai desafiar cada decisão, não está buscando intensidade constante que o drena, não está buscando um projeto de reforma emocional. Ele está buscando paz, presença, complementaridade, alguém com quem a vida seja mais leve, não mais pesada, alguém que adiciona ao que já existe, não que compete com o que já existe. E aqui está o que é importante entender. Isso não é mediocridade, não é falta de ambição em relação à parceira, é maturidade. É saber que a intensidade constante não é profundidade. É saber que complexidade emocional crônica não é riqueza interior. É saber que paz não é ausência de paixão. É a fundação sobre a qual paixão sustentável pode ser construída. E a mulher que oferece isso, que pode ser chamada de simples pelo mundo, é extraordinariamente rara, muito mais rara do que o mundo percebe. Aqui começa a parte que vai incomodar. Existe uma categoria de mulher que é brilhante, intensa, rica intelectualmente e emocionalmente, e que nas relações oferece algo que parece profundidade, mas que na prática é instabilidade. Que testa constantemente, não de forma consciente, mas de forma que cada momento de relação tem um elemento de prova a ser passada, que é difícil de agradar, não porque seus padrões sejam altos, mas porque a dificuldade em si se tornou parte da identidade, que interpreta a tensão como sufocamento e a ausência como abandono, que tem conversas emocionalmente pesadas com frequência que drena qualquer parceiro, que faz do drama o idioma da relação sem perceber que está fazendo isso, que tem feridas não resolvidas que aparecem de formas que ela não reconhece como feridas, mas que o homem do outro lado sente como campo minado. E o homem maduro que entra nessa relação sente o custo, não necessariamente de forma consciente, mas ele sente que estar com essa mulher, por mais fascinante que ela seja, exige uma energia que não se renova,
que há um desequilíbrio constante entre o que a relação pede e o que ela dá. E um homem maduro sabe reconhecer quando uma relação não é sustentável e vai embora, não porque a mulher não seja incrível, mas porque incrível não é suficiente quando o custo emocional da relação é maior do que o benefício. Aqui está o paradoxo central desse padrão. As mulheres que são chamadas de complexas, frequentemente são complexas porque sofreram, porque viveram coisas que deixaram marcas, porque têm inteligência emocional suficiente para sentir tudo com intensidade, porque são profundas de verdade. E essa profundidade, que deveria ser um presente numa relação, se torna um fardo quando não foi trabalhada, quando a complexidade é resultado de feridas não resolvidas, em vez de riqueza interior genuína. E a mulher chamada de simples, frequentemente não é mais simples como pessoa, é mais resolvida, tem a mesma profundidade, ou mais, mas não a carrega como peso visível em cada interação. Não faz do outro o recipiente de tudo que não foi processado. E essa diferença entre profundidade carregada como fardo e profundidade habitada como riqueza é o que os homens maduros sentem, mesmo sem conseguir articular. Nenhuma mulher acordou um dia e decidiu ser emocionalmente difícil. O padrão foi se construindo, em resposta a experiências reais, a dores reais, a relacionamentos que ensinaram coisas que ficaram. Se você já esteve numa relação onde sua confiança foi traída, onde sua abertura foi usada contra você, onde sua vulnerabilidade foi recebida com descaso ou com crueldade, você aprendeu algo. Você aprendeu que se abrir tem um custo que pode ser alto demais. E a resposta natural, a resposta de sobrevivência, foi criar mecanismos de proteção, testar antes de confiar, observar se ele vai embora quando as coisas ficam difíceis, não se entregar completamente até ter certeza. Esses mecanismos foram necessários num contexto, mas quando são aplicados em todos os contextos, quando cada novo homem precisa passar pelos mesmos testes que o anterior falhou, eles se tornam o problema em vez da solução. Mulheres com alta inteligência emocional sentem mais, percebem mais, processam com mais profundidade. Isso é uma capacidade real e valiosa. Mas quando essa inteligência emocional não foi acompanhada de trabalho terapêutico real, quando há muito sentir, mas pouco processar, o resultado é uma pessoa que sente tudo com intensidade, mas que não tem mecanismos eficazes de regulação. E nas relações, isso aparece como intensidade que pode ser avassaladora, como conversas que são emocionalmente muito pesadas muito cedo, como reações que parecem desproporcionais ao evento, mas que são proporcionais à história acumulada. E o homem do outro lado não tem acesso à história, ele só tem acesso à reação, e a reação parece grande demais. Existe uma forma de complexidade que é construída pelo ego para se proteger, que usa a sofisticação intelectual, emocional, cultural, como forma de manter distância. Se eu sou mais complexa do que qualquer pessoa consegue entender, ninguém vai conseguir me machucar de verdade. Se eu sou mais exigente do que qualquer homem consegue atender, nunca vou precisar realmente me arriscar. Essa forma de complexidade não é riqueza interior, é proteção, e é muito eficaz, mas é eficaz exatamente para o que não deveria ser eficaz, manter o amor à distância. Quando uma mulher carrega complexidade não resolvida nas relações, o impacto é específico e previsível, e entender como ele se manifesta é o que permite que seja trabalhado. Existe um ciclo que se repete com frequência impressionante. O homem é atraído pela intensidade, pela profundidade, pela presença avassaladora de uma mulher complexa. Há algo magnético nessa energia, especialmente no início. Mas, conforme a relação avança, o custo emocional se revela, as conversas pesadas se multiplicam, os testes se acumulam, a intensidade que era fascinante se torna drenante, e o homem, especialmente o maduro, que sabe o que quer, começa a recuar. E quando ele recua, ela interpreta o recuo como confirmação do que já acreditava, que ele não é suficientemente forte para estar com ela, que ele tem medo, que homens não conseguem lidar com mulheres reais. Mas a realidade é frequentemente diferente.
Ele não recua porque ela é forte demais. Recua porque o custo emocional da relação é grande demais. E essas são coisas completamente diferentes. Homens raramente falam sobre isso com clareza, mas existe um sentimento específico que um homem maduro sente quando está com uma mulher emocionalmente complexa de forma não resolvida. É a sensação de que não há como vencer, que cada movimento pode ser o errado, que a interpretação que ela faz das suas ações frequentemente tem pouco a ver com o que ele quis dizer e tudo a ver com histórias que existiam antes dele. É a sensação de caminhar num campo minado emocional, onde ele não conhece as minas, onde qualquer coisa pode explodir, onde a segurança que ele precisaria sentir para construir algo simplesmente não existe. E com o tempo, a exaustão supera a atração e ele vai embora. Não porque não gostava, não porque não tentou, mas porque o desgaste foi maior do que a relação conseguia compensar. Ela sente o afastamento, sente o padrão se repetindo e, frequentemente, interpreta de uma forma que reforça as crenças que já tinha. Todos os homens são iguais. Ninguém consegue lidar com uma mulher de verdade. Os homens têm medo de profundidade. O problema é deles, não meu. E essas interpretações, por mais compreensíveis que sejam, bloqueiam a possibilidade de ver o que está realmente acontecendo e de fazer algo diferente. Existe uma crença cultural, especialmente entre pessoas intelectualizadas, de que ser complexo é superior a ser simples, que ter muitas camadas é sinal de profundidade, que exigir muito é sinal de alto padrão. Mas complexidade que não foi trabalhada não é profundidade, é acumulação não processada. É a diferença entre um diamante bruto e um diamante lapidado. O material pode ser o mesmo, mas um é difícil de olhar e o outro é impossível de ignorar. Você pode ter toda a riqueza interior do mundo, mas se ela aparece como peso nas relações, se ela drena em vez de enriquecer, ela não está servindo para você nem para quem está do seu lado. Existe uma diferença entre ter padrões e testar constantemente. Ter padrões é saber o que você quer e observar se o outro corresponde ao longo do tempo com consistência. Testar é criar situações de prova de forma sistemática, consciente ou não. E o homem maduro que você diz querer não precisa provar nada para você, não porque não deva ser avaliado, mas porque ele sabe disso. E quando sente que está sendo testado de forma constante, que cada interação é uma nova prova, ele vai embora. Não porque falhou, porque escolheu não participar de um jogo que não é saudável. Essa narrativa é conveniente, é validante e tem um elemento de verdade. Há homens inseguros que de fato não conseguem estar com mulheres realizadas. Mas quando é a explicação para todos os homens que foram embora, quando nenhuma outra explicação é considerada, ela se torna um escudo que protege o ego de examinar o que pode estar sendo feito de forma que afasta. E enquanto o escudo estiver no lugar, nada muda, porque o problema, que pode ter uma solução, permanece invisível atrás de uma narrativa que distribui culpa sem criar possibilidade de ação. Existe uma esperança, raramente admitida, mas frequentemente presente, de que o homem certo vai chegar e vai saber navegar a complexidade, vai ter paciência suficiente, vai entender sem que precise ser explicado, vai ficar mesmo quando custoso. E essa esperança é uma forma de terceirizar o trabalho que é seu, de esperar que alguém de fora resolva o que só pode ser resolvido por dentro. O homem certo não vai te curar. Não vai processar o que não foi processado. Não vai ter paciência infinita com o peso de histórias que não são dele. Vai gostar de você. Vai querer estar com você. Mas vai precisar de você parcialmente resolvida. Não completamente. Ninguém chega completamente resolvido, mas com o suficiente trabalho feito para que a relação seja sustentável. Aqui está o que está no centro de tudo isso. A compreensão que transforma a perspectiva. A mulher que os homens maduros chamam de simples, frequentemente não é mais simples como pessoa, é mais resolvida como ser humano. Ela não é simples porque não pensa, é simples porque não precisa fazer da relação um campo de processamento dos seus não resolvidos. Ela não é simples porque não sente, é simples porque regulou o que sente de forma que não drena quem está perto.
Ela não é simples porque não tem padrões. É simples porque seus padrões são claros e não estão sendo constantemente renegociados em função de medos não nomeados. Ela não é simples porque não tem história. É simples porque a história foi trabalhada o suficiente para não governar o presente. E isso, essa forma de existir nas relações, é resultado de trabalho, de autoconhecimento real, de disposição de olhar para o que é difícil de ver, não de superficialidade, de profundidade que foi processada a ponto de poder ser habitada em vez de carregada. A mulher mais atraente que existe para um homem maduro não é a mais bonita, não é a mais bem-sucedida, não é a mais intelectualmente sofisticada. É a mulher que está em paz consigo mesma, que tem clareza sobre quem é, que não precisa de uma relação para se completar, mas que quer uma relação porque tem algo genuíno para oferecer e algo genuíno para receber. Que sabe receber sem desconfiar de cada gesto, que sabe ceder sem sentir que está perdendo, que sabe estar presente sem transformar cada momento em análise emocional. Que é forte de uma forma que não precisa ser demonstrada constantemente, que é profunda de uma forma que não precisa ser carregada publicamente, que tem riqueza interior que aparece no tempo certo, não como performance, mas como presença. Essa mulher não é simples, é extraordinária e é extraordinariamente rara. Se você se reconheceu em alguma parte do que foi dito, a pergunta é: o que eu faço agora? Complexidade não é quem você é onde você está agora, é o estágio atual do seu processo de autoconhecimento e, como qualquer estágio, pode evoluir. Quando você para de se identificar com a complexidade, de tratar o peso que carrega como parte da sua identidade, você cria espaço para algo diferente, para ser mais leve, não menos profunda, mais leve. Não há atalho aqui. O trabalho que precisa ser feito é o trabalho de processar o que não foi processado, de sentir o que foi evitado, de nomear as feridas que foram construídas como muros. Isso é trabalho terapêutico, com uma profissional de confiança ao longo do tempo, com disposição de ir onde é desconfortável. E é o investimento mais importante que uma mulher que quer amor pode fazer. Muito mais do que qualquer estratégia de relacionamento, muito mais do que qualquer livro de autoajuda. O trabalho interno real muda tudo que está fora. Sentir é necessário, é saudável, é o que torna você humana e capaz de intimidade real. Descarregar, usar o parceiro como recipiente de tudo que não foi processado, não é intimidade, é transferência. E é esgotante para quem está do outro lado. Aprender a sentir sem imediatamente descarregar, a processar internamente antes de trazer para a relação, a distinguir o que é sobre essa relação e o que é sobre ser histórias anteriores. Essa é uma habilidade que transforma completamente como você existe nas relações. Receber é uma habilidade que precisa ser praticada, que é difícil para muitas mulheres independentes e emocionalmente complexas. Comece pequeno, deixe alguém pagar, deixe alguém ajudar com algo que você poderia resolver sozinha, deixe um elogio entrar, sem imediatamente descartá-lo ou desconfiar dele. Deixe alguém ser necessário de formas pequenas. Cada vez que você pratica receber, você está criando espaço para o amor habitar. Porque amor não sobrevive num ambiente onde tudo que ele oferece é devolvido ou bloqueado. A intimidade real, o amor que dura, o amor que transforma, não é construída sobre a versão apresentada. É construída sobre a versão real, com tudo que isso inclui. Escolhe ser conhecida, não de uma vez, não sem critério, mas progressivamente, com pessoas que demonstram merecer o que você oferece quando você se abre. Isso exige risco, e risco significa que você pode se machucar, mas é exatamente esse risco que abre a possibilidade do que você está dizendo que quer. Porque amor sem risco não é amor, é controle com afeto, e controle, por mais confortável que seja, não é o que o coração humano foi feito para habitar. Homens fortes não escolhem mulheres simples porque querem menos. Escolhem mulheres que têm paz interna porque sabem que paz é rara e porque sabem que intensidade constante, por mais fascinante que seja, não é fundação para uma vida.
E a mulher que tem paz interna não é a que nunca sofreu, é a que sofreu e trabalhou o sofrimento, que tem profundidade real e a habita em vez de carregá-la, que é forte de verdade e não precisa provar isso em cada interação. Essa mulher não é simples, é a mulher mais extraordinária que existe. E ela está acessível para você, não como algo que você se torna fingindo, como algo que você se torna trabalhando. O amor que você quer está do outro lado desse trabalho. Deixa nos comentários, isso ressoou? O que você reconheceu em você mesma?